Oi, gente! Olá, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Lisiane Magalhães, eu sou doula, faço parte aqui do projeto Doulas Solidárias e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, falar sobre a humanização do parto ou sobre parto humanizado. Para começar, eu queria saber se vocês sabem o que significa esse termo, parto humanizado e humanização do parto, tá? Que são, assim, são termos parecidos, mas são coisas diferentes. E eu tô perguntando, gente, porque assim, eu sei que hoje em dia a informação é bem, né, acessível, que todo mundo tem acesso à informação, e esse assunto é um assunto bem falado ultimamente, é um assunto que está sempre em pauta, todo mundo fala, mas são poucas as pessoas que realmente sabem e conhecem profundamente a respeito disso, tá? Porque é um assunto passível de confusão de interpretação, tá? Por isso que eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho a respeito disso, para que vocês fiquem bem cientes do que é esse termo, o que significa humanização do parto, né? O que significa um parto humanizado, o que contém, o que está incluso nesse assunto, o que faz parte, né, desse pacote do parto humanizado, quem tem direito, quais são, né, o que envolve o parto humanizado. Então, isso tudo a gente vai conversar hoje. Quando eu falo que é um assunto que dá direito a erros, a interpretação, porque às vezes eu pergunto à pessoa assim, eu vejo muitas mulheres, né? Muitas mulheres, muitas gestantes falando assim: ah, eu quero ter o meu parto humanizado, eu quero ter, né, o meu parto tal. E eu falo assim. Eu quero ter esse tipo de parto, que eu falo. E aí, o que, que você vai ter? Você vai ter parto normal? Ah, sim, eu quero um parto humanizado. Aí eu falo assim, bom, para começar, parto humanizado não quer dizer, não, enfim, eu falo assim, você sabe o que é parto humanizado? Aí elas falam, ah, sei, parto humanizado é um parto na banheira, é um parto debaixo d'água, né? É um parto natural. Parto natural, parto na banheira, não quer dizer que seja parto humanizado, tá, gente? Parto humanizado é uma coisa, parto na banheira é outro, parto natural é outro, tá? Parto humanizado, ele envolve muito mais, né, aspectos, muito mais coisas do que um simples parto natural. E eu vou explicar justamente isso sobre as diferentes aspectos, sobre os diferentes aspectos que envolvem o parto humanizado. O parto humanizado ele surgiu através da humanização do parto, tá? E a humanização do parto foi um movimento que começou por volta de 1990, por volta da década de 1990 até 2010, mais ou menos, porque é um assunto recente, é um assunto novo, porque antes de 1990 a gente não ouvia falar a respeito disso, né? Então, ele surgiu devido assim, à autodemanda que envolvia o nascimento no Brasil, né? O que envolvia o nascer no Brasil, porque o parto, antigamente, ele era um parto muito mais respeitoso, o parto natural, tá? Estou falando de parto normal. Então, o parto normal antigamente, ele era feito, antigamente que eu falo lá no tempo das nossas avós, né, nos tempos bem antigos. Então, a mulher, ela tinha o seu bebê em casa, na companhia de outras mulheres, né, assistida por outras mulheres, era uma parteira, era uma mulher que fazia o parto dela, ela tinha assim, assessoria, né, das pessoas, né, família, das irmãs, das vós, das tias, então ela estava bem acolhida por essa família. E depois disso, depois de um certo tempo,
o parto deixou de ser domiciliar para ser hospitalar, visando mais a segurança, por causa do alto índice de morte materna ou de morte de bebê que aconteciam, eles resolveram, né, hospitalizar o parto. Aí, o que que aconteceu? O parto deixou de ser um evento domiciliar, né, deixou de ser ali e passou a ser hospitalar. Com isso, a mulher perdeu muito direito. Ela deixou de ter assistência de outras mulheres, ela deixou de ter o direito da companhia de outras mulheres, ela deixou de ter o direito de ter seu filho num ambiente, né, acolhedor, num ambiente onde ela se sentia seguro, na companhia de familiares, e passou a ir para um parto sozinha, desacompanhada. O parto passou a ser feito por homem e não por parteiras, né, e sim por médicos. O parto, às vezes, passou a ser uma coisa, deixou de ser uma coisa, né, fisiológica, natural, para muitas vezes ser cheio de intervenções, muita violência, né, contra a mulher na hora do parto. A mulher ficava sozinha num ambiente frio, num ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas. Ela não tinha o direito nem mais, né, perdeu todo o direito de ter um acompanhante, de ter liberdade, de ter a sua expressão vocal, porque sabe que a mulher na hora do parto é normal ela gritar, ela vocalizar, ela expressar. E com a hospitalização do parto, isso deixou de acontecer. Muitas vezes a mulher sofria uma violência verbal, do tipo: por que você está gritando? Cala a boca, não grita. Na hora de fazer, você não gritou. E essa mulher começou a se ficar acuada, né? Porque ela ficava com medo. Então, o parto deixou de ser um evento, deixou de ser fisiológico, ou seja, deixou de ser um processo natural, para ser assim. Ela até continuava tendo seus partos, né, via vaginal, mas não de uma forma natural, não no ambiente natural, não de uma forma mais acolhedora. E sim, aquilo gerou muito mais medo. Esse processo passou a ser muito mais de insegurança, porque a mulher passou a ter medo do desconhecido, porque só o fato dela estar num ambiente que não era, né, o ambiente familiar, não era um ambiente doméstico, por estar na presença de homens, de pessoas estranhas, num lugar estranho, isso gerou muito mais medo, e o medo começou a gerar muito mais tensão sobre o corpo dela, e com isso, essa tensão começou a provocar mais dor. Então, os partos começaram a ser mais sofridos, mais dolorosos, mais assustadores e mais temidos também. Com isso, o que, que aconteceu? Depois começaram as cirurgias, a industrialização do parto, que eu chamo de parto cesárea, porque as mulheres começaram a não querer mais ter parto normal e começaram a querer ter cesariana, que era um método, né, utilizado apenas para emergência. Na hora do parto, foi um método utilizado por um médico para salvar a vida de uma criança, só que depois, né, da hospitalização do parto, a cesariana passou a ser um ritual comum, deixou de ser uma cirurgia de emergência para ser uma via de parto. E aí as mulheres, é claro, já que eu vou ter que ter no hospital, longe da minha família, longe, elas começaram a optar pela cesariana, que a princípio era um meio muito mais seguro para elas, era um meio indolor e muito mais rápido do que o parto normal. Por isso que no nosso país hoje em dia tem assim esse festival de cesariana que a gente vê até hoje. No Brasil, assim, a forma de nascimento, mais de 80% dos partos são partos cesarianas, justamente, né, por causa dessa, que eu acho que eu chamo de industrialização do parto. Por o parto deixar de ser uma coisa
fisiológica natural, né, assim, que toda mulher pode ter, é fácil de ter, para ser uma coisa cirúrgica, né, para ser um processo, uma intervenção cirúrgica, uma modo, né, de nascimento totalmente, né, fora dos padrões da fisiologia natural do corpo da mulher. E por causa desse número, desse alto índice de cesariana, é que a OMS, o Ministério da Saúde, começaram a questionar o porquê do parto ser tão temido pelas mulheres e arrumar uma forma de proporcionar a elas um parto melhor, né? Uma forma daquilo ser mais viável, uma forma do parto normal não ser tão temido e ser menos assustador. Então, eles começaram a ver que a mulher tinha perdido todos os seus direitos, tinha perdido todas as suas, né, tudo aquilo que era antes, e eles começaram a pensar numa forma de resgatar esses direitos que a mulher tinha, como o direito de ter um acompanhante, direito de estar com outras mulheres. E aí, em 90, né, nessa década de 90, que começou um movimento, a movimentação, e esse movimento em prol da humanização do parto. Ou seja, humanização quer dizer respeito, que o parto começou um movimento onde tinha um olhar mais humanizado para essa mulher, para essa gestante, na hora de ter o seu bebê. E essa humanização, ou seja, esse olhar mais humanizado, dizia de respeito não só à mulher, mas como ao bebê também, porque na hora, né, num parto, tem-se, tanto a mulher quanto o bebê, eles têm o direito. O bebê tem o direito de nascer num ambiente mais acolhedor e a mulher tem o direito de parir de forma mais acolhedora. Daí né, que surgiu esse movimento de humanização do parto para que as mulheres voltassem a ter essa confiança e a vontade de parir de forma mais natural e onde seus direitos fossem mais respeitados. Então, né, resumindo, o que seria a humanização do parto? O que seria o parto humanizado? Então, ao contrário do que todo mundo pensa, parto humanizado não quer dizer parto na banheira ou um parto domiciliar. É muito mais do que isso. O parto na banheira, o parto debaixo d'água, faz parte desse movimento, faz parte do parto humanizado. Por quê? Desde o momento que a mulher tem, ela opta, ela tem esse direito de escolher, esse direito de escolha, de optar por um parto dentro de uma banheira, ela já está tendo o seu direito respeitado. Então, esse parto já está tendo um olhar mais voltado para a mulher, onde está prevalecendo a vontade dela para na hora do nascimento do filho. Então, hoje em dia, a mulher pode escolher, não, eu quero ter meu parto dentro da banheira. Infelizmente, essa realidade, esse direito de escolha, ainda não abrange toda a rede hospitalar do SUS, tá? Ou toda a rede hospitalar pública. É muito difícil você ter hospitais públicos ou da rede do SUS onde tenha banheira, onde se possa levar a banheira, onde a mulher consiga ter um parto, né, dentro de uma, né, um parto debaixo d'água, dentro da banheira. A maioria, o máximo que a mulher tem direito é usar o chuveiro e, se ela quiser, de ter o bebê ali no chuveiro, mas banheira é difícil. São poucos, tem algumas casas de partos, alguns poucos hospitais que têm esse recurso, que ela pode ter esse recurso, mas não são todos, tá? São poucos, infelizmente. Mas já é um direito garantido, se ela conseguir um local onde ela possa levar uma piscina, onde ela possa ter esse acesso, é um direito que ela tem, tá? Então, sintetizando, o que seria a humanização do parto?
Eu vou ler um conceito aqui, um termo que está definido, uma definição desse termo, e aí vou explicando com mais calma para vocês. Então, a humanização do parto é o respeito à mulher como pessoa única, em um momento da sua vida em que necessita de atenção e cuidado. É o respeito também à família em formação e ao bebê, que tem direito a um nascimento sadio e harmonioso. Então, humanizar é acreditar que o parto normal é fisiológico e que, na maioria das vezes, não precisa de qualquer intervenção. Saber que a mulher é capaz de conduzir o processo e que ela é a protagonista desse evento. É conversar, informar a mulher sobre todos os procedimentos e pedir autorização para realizá-los. É garantir e incentivar a presença a todo momento de um acompanhante escolhido pela mulher para lhe passar segurança e tranquilidade. É promover um ambiente acolhedor, respeitar cada mulher na sua individualidade, levando em consideração seus medos e suas necessidades. Oferecer à mulher as melhores condições e recursos disponíveis para que ela se sinta acolhida e seguro nesse momento tão especial. É prestar assistência ao parto e nascimento, segundo as evidências científicas e os mais altos padrões de qualidades, de acordo com as normas técnicas e recomendações do Ministério da Saúde. E permitir o contato imediato do bebê com a mãe logo ao nascer e garantir que eles permaneçam juntos durante todo o período de internação. Então, gente, isso tudo que eu li faz parte, tá, da humanização do parto. Porque dentro, né, no contexto do parto humanizado, os direitos, a mulher tem direito, dentre esses direitos, ela tem direito a um acompanhante, direito de escolher a posição que ela quer ter o neném, direito à companhia de uma doula, porque por lei, né, a mulher tem direito tanto ao acompanhante quanto à presença da doula no parto. Ela tem direito a escolher o ambiente, como ela quer aquele ambiente, tem direito à liberdade de movimentação. E outra coisa, tem direito a ser respeitada nas suas vontades, ou seja, qualquer intervenção que se faça necessária, qualquer procedimento que a equipe médica for tomar, ele tem que ser consultado, tá? A mulher tem que ela tem que autorizar, não é chegar e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, você autoriza que eu faça isso. Isso é ter um olhar respeitoso. Isso é respeitar. Na humanização do parto, num parto humanizado, a mulher, ela é protagonista, ou seja, ela é a dona do parto dela. E tem que ser assim, tá, gente? Já ouviram dizer naquelas ditado, meu corpo, minhas regras. Então, o corpo é dela, então a mulher deve ser respeitada, as vontades dela devem ser respeitadas, tá? Principalmente os direitos dela devem ser respeitados. Tá? Então, para isso, hoje em dia, até por lei, a mulher tem até formas de fazer com que esses direitos sejam respeitados e essas vontades sejam obedecidas. A mulher já tem o direito de levar, por exemplo, um plano de parto, que é um documento onde ela descreve tudo o que ela autoriza e o que ela não autoriza que aconteça no parto. Entendeu? E essa mulher, ela já vai, assim, ela já consegue, a mulher que vai para um parto, ela já deve ir bem instruída, bem orientada, bem informada, e ela já deve ser capaz de identificar os tipos de violências obstétricas que acontecem, o que seriam essas violências obstétricas. São procedimentos que, baseados em evidências científicas, não tem mais necessidade, tá, de ocorrer e de fazer, e que os médicos, por simples hábito ou protocolo, costumam a praticar.
como, por exemplo, o ato de empurrar a barriga, o corte, né, na vagina, que é a episiotomia, e do direito de não deixar a mulher se movimentar na sala, de obrigar a ter filho na posição deitada, de fazer lavagem intestinal, de dirigir o puxo, né, falar faz força, quando a mulher não está com necessidade de fazer força. Isso tudo são procedimentos que a mulher pode falar assim: não, eu não concordo com isso, eu não quero que isso aconteça. E, por lei, esse hospital, essa equipe médica é obrigada a obedecer. Então, graças a Deus que surgiu esse movimento humanizado, e se assim, qualquer coisa que não proceda dessa forma, a mulher tem como reclamar, tá? Ela tem procedimentos a fazer depois e deve mesmo registrar essa não satisfação para que esse direito não lhe seja tomado, tá? Então é assim, como, né, vocês podem perceber, é um assunto muito abrangente, que envolve muita coisa, tá? Uma observação, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui. A humanização do parto é um direito da mãe e do bebê garantido por lei. E essa lei é garantida pela Constituição, tá, gente? Que estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento. E é daí que vem os direitos humanos, dentre eles que se destacam o direito à saúde, à não violência e à maternidade segura. Não só um direito nacional, mas como um direito internacional também, tá? A humanização do parto, ela é garantida pela Organização Mundial da Saúde, tá? Que emite documentos indicando normas de boas práticas para o parto e alerta para os riscos de intervenções que, quando são feitas sem a correta indicação, podem colocar em risco a vida da mãe e do bebê. Então, a gente sabe que tem certas intervenções que colocam a vida da mãe em risco, como, por exemplo, empurrar a barriga, gente. Isso aí é extremamente perigoso, tá? Pode ter uma ruptura de útero, pode quebrar para o bebê algum osso, né, do bebê. Então, isso é uma prática que deve ser totalmente abolida, não deve ser aceita, porque eles falam, ah, vou ajudar. Não tem que ajudar. O bebê sabe fazer o caminho dele, o bebê sabe nascer, então não precisa desse tipo de ajuda. Tá? Pode, então, se algum médico na hora vier botar o braço, empurrar a barriga, fazer força, não permita, gente, porque isso é um desrespeito, isso é um tipo de violência obstétrica, ou seja, uma violência ocorrida na obstetrícia ou, né, na ginecologia na hora do parto. Então, sintetizando, para não ficar, né, muito extenso esse vídeo, humanização do parto é o quê? É um parto humano, um parto respeitoso, um parto com um olhar carinhoso para a mulher, um parto onde os direitos da mulher têm que ser respeitados, um parto digno, um parto com um ambiente acolhedor, de forma acolhedora, para que essa criança nasça de uma maneira mais digna, mais respeitosa, menos traumatizante, né? Um parto onde a mulher pode ter seu filho de forma natural, sem precisar sofrer com isso, sem ser aquela história, ai meu Deus, parto humanizado, o parto normal tá louco, não quero. Não, o parto pode ser uma experiência boa, desde que seja humanizado. No parto humanizado, a mulher tem condições de passar por todo um trabalho de parto, por todo o processo de uma forma mais digna, mais respeitosa, mais carinhosa, mais acolhedora. É claro que o momento da dor vai chegar, tá? Não vou dizer que num parto humanizado você não vai sentir dor, não. Vai ter o momento da dor, porque a dor é por causa das contrações. E são as contrações que trazem o bebê no mundo. Sem contração não tem parto normal. Então, a dor faz parte do parto. Só que a mulher
pode ter, né, formas de amenizar essa dor. Esse momento das contrações no trabalho de parto podem ser amenizados com uma série de procedimentos, né, com uma doula, por exemplo, ali fazendo uma massagem, ou o acompanhante dando, né, todo o suporte que essa mulher tem, alguém ali dando força, alguém ali trazendo um conforto, um acolhimento, segurando na mão dessa mãe, falando: não, você é capaz, vamos lá, você não está sozinha, dando todo o suporte para ela naquele momento e o que vai fazer muita diferença. Então, esse, né, suporte da doula, suporte do acompanhante, isso foram conquistas que vieram através da humanização do parto, tá? Através, então, quando você for ter o bebê, a escolha da maternidade é muito importante. Escolha uma maternidade onde esses direitos sejam garantidos, onde essa maternidade tenha, né, assim, você pergunta mesmo como é que é o parto, faz uma pesquisa, pergunta a outras mulheres que tiveram filhos lá, vem cá, como é que é o parto aqui? Esse parto aqui é humanizado? Como é que é o sistema dos partos normais, né? Como é que funciona aqui? Porque tem hospitais, por exemplo, que não adotam esse sistema ainda, infelizmente, né? Principalmente fora dos grandes centros, fora das capitais. No interior é muito difícil você ver um local, uma maternidade, onde o parto seja, né, humanizado. Então, para esses lugares, principalmente, vocês vai lá, é importante vocês chegarem para a maternidade, para a equipe médica, falar: olha só, hoje em dia o parto já pode ser, né, respeitoso. Eu tenho aqui um documento que é o meu plano de parto. Procura, se informa, vê como é que faz. Busca na internet, conversa com alguma doula. Na associação, pede orientação, tá? De como fazer um plano de parto. Você pode chegar e falar: olha aqui, eu quero que esse meu plano de parto seja respeitado, tá? É direito seu. Por lei você tem esse direito. Então você não precisa mais passar, né, por aquele momento traumático, né? Aquela coisa assustadora que eram os partos antigamente. Você pode ter o seu parto de uma forma mais acolhedora, mais tranquilo, né? Mais assim natural, mais mais humanizado mesmo, mais respeitoso, né? E não tão agressivo como a gente vinha observando que eram feitos, tá? Então, gente, se informe, procure saber, né? Vão atrás dos seus direitos e assim, porque hoje em dia vocês têm esse direito, né? A humanização, ou seja, o parto digno, o parto respeitoso, o parto acolhedor é direito seu, mulher. Então não se deixe enganar, não abra mão de ser direito, tá? Porque assim, que tenho certeza que vocês fazendo isso, vocês vão ter uma boa experiência. Vocês não precisam passar por uma cesárea desnecessária, que a gente chama, porque muita gente antigamente optava por, né, fazer cesárea sem necessidade. A cesariana ela é feita só por uma emergência, né? Deveria ser, né, utilizada só em vias de emergência, quando realmente o bebê está correndo risco de vida, ou quando a mãe está correndo risco de vida. E assim, se você for procurar saber, vocês vão saber quais as indicações reais de cesariana, né? Quais as intervenções que são permitidas e as que não são, as que, né, que podem acontecer, as que não podem. Então, se informem, leiam, pergunte, se informem, porque vocês vão ver que vocês podem, né, ter uma experiência muito bacana no parto de vocês e que vocês são capazes de ter um parto normal, porque o corpo de vocês sabem trabalhar, o corpo da mulher é feito para isso, o bebê sabe como fazer todo, né, a travessia, como, né, fazer todo o processo de forma espontânea, natural, porque nós somos criadas para isso, nós somos feitas para isso. Então, se é
desejo seu de ter um parto, não abra mão, porque você consegue, você é capaz. É assim, as vantagens, procura saber as vantagens do parto normal, tanto para a mulher quanto para o bebê, é muito mais vantajoso, é muito mais seguro. Um bebê que nasce através de um parto normal, ele tem muito menos chance de se ter problemas respiratórios, ele tem, né, a inteligência, o setor, né, da inteligência dele é muito mais desenvolvido, é muito mais aguçado, é uma criança muito mais esperta, entendeu? A afetividade entre mãe e bebê é muito mais fortalecido. Enfim, procurem saber, porque são inúmeras. Se eu falar, não acaba essa aula hoje, mas são inúmeras vantagens, tanto que a mãe quanto o bebê têm quando nascem através da via natural. E isso é possível, tá? Graças a Deus, hoje nós estamos caminhando para essa conscientização entre as mulheres, entre as gestantes, que elas podem ter um parto mais respeitoso, que é direito delas ter um parto mais respeitoso e que pode ser, sim, uma experiência incrível, linda. Gente, eu como doula, eu acompanho vários partos aqui no Rio de Janeiro e, assim, é um parto mais lindo que o outro, é uma experiência mais linda que o outro. E graças a Deus, até hoje, todo mundo, todas as mulheres, todas, nenhuma se arrependeu, todas elas gostaram e elas falaram: Poxa, que bom que eu consegui, que maravilha. Nossa, entendeu? Elas ficam encantadas. E eu espero que isso aconteça com vocês também, que vocês possam ter essa experiência boa e que a gente possa ter essa consciência a respeito do parto natural, né? A respeito da humanização desse parto e que mais e mais mulheres consigam ter, né, seus partos respeitosos e consigam ter seus direitos, né, adquiridos, respeitados, né, e ter esse olhar mais carinhoso, tá bom? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus.